Amados irmãos e irmãs, o Evangelho deste domingo, 26º do tempo comum, é retirado do capítulo 16, nos versículos de 19 a 31 do Evangelho de Lucas. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e dava banquete todos os dias. E um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, que estava caído à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E ainda vinham os cachorros lamber-lhes as feridas. Aconteceu que o pobre morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. No inferno, em meio aos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro a seu lado. Então o rico gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque este fogo me atormenta. Mas Abraão respondeu: Lembre-se, filho, você recebeu seus bens durante a vida, enquanto Lázaro recebeu males. Agora, porém, ele encontra consolo aqui e você é atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, nunca poderia passar daqui para junto de vocês, nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não acabem também eles vindo para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, se um dos mortos for até eles, eles vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se eles não escutam a Moisés e aos profetas, mesmo que um dos mortos ressuscite, eles não ficarão convencidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, o Evangelho deste domingo nos propõe refletir sobre a parábola do rico e do pobre Lázaro. Trata-se de um texto dirigido a alguns fariseus como representantes daqueles que amam o dinheiro e vivem só em função dele. Jesus ressalta nesta parábola a vida de 2 homens. Um vive luxuosamente e realiza todos os dias grandes festas, enquanto o outro, com o nome de Lázaro, está na miséria, tem fome e encontra-se doente. No entanto, com a morte de ambos, a sorte se transforma radicalmente. Quando morreu o rico, foi para um lugar de tormentos, enquanto que Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O texto da parábola não diz como foi a vida de Lázaro, não sinaliza se ele cometeu más ações ou se foi um modelo de virtudes, se trabalhava duramente ou se foi um homem acomodado e que nada quis fazer para mudar a sua triste situação. A parábola não diz se Lázaro foi um homem humilde e educado, se frequentava a sinagoga para rezar, se foi um trabalhador exemplar e quais os motivos o levaram à pobreza extrema. Não encontramos referências às ações boas ou más praticadas pelos personagens. Outro personagem
é apresentado como um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. O único pecado do rico parece ter sido o de viver somente para si. O rico personifica o uso inadequado da riqueza. O luxo desenfreado ocupa um lugar de destaque na parábola. O importante para ele era isto. O texto da parábola, meus queridos, mostra que o rico pensa unicamente em satisfazer-se a si mesmo, sem se preocupar em nada com o mendigo que está todos os dias à porta da sua casa. Ele foi incapaz de enxergar Lázaro, pobre e cheio de feridas, que estava sempre por ali. A narrativa nos diz que Lázaro queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando Abraão nega ao rico uma gota de água, não o repreende por alguma falta. Limita-se a lembrá-lo que ele foi rico e que na terra teve muitos prazeres, ao passo que Lázaro sofreu. Não explica o motivo da inversão da posição de ambos após a morte. O pobre representa a pessoa da qual só Deus se ocupa, em contraposição ao rico. Ele tem um nome, Lázaro, que significa precisamente Deus ajuda. Mesmo sendo esquecido por todos, Deus não o esquece. Quem não tem valor aos olhos dos homens é precioso aos olhos do Senhor. Não deixa de ser impressionante, meus queridos, que Jesus chame o pobre pelo nome, mas ignore o nome do rico. Esta é a única parábola em que Jesus dá um nome a um dos protagonistas. O rico é descrito com todo o aparato que o rodeava, vestes luxuosas, festas esplêndidas e cotidianas, mas não tem nome. Ele é apenas o rico. Isto mostra que o dinheiro, quando passa a ser o centro da nossa vida, quando se apodera de nós, pode nos dominar e fazer com que percamos a nossa própria identidade. Nessa história, Jesus ensina que não somos donos dos bens que Ele colocou em nossas mãos. Ainda que os tenhamos adquirido de forma legítima, somos apenas administradores, encarregados de partilhar aquilo que pertence a todos. Esquecer isto é viver de forma egoísta. O pecado do rico foi não ter visto Lázaro, a quem poderia ajudar. Ele demonstrou sofrer de uma forte cegueira, porque não consegue olhar para além do seu mundo, feito de banquetes e roupas finas. Na verdade, meus irmãos e irmãs, o rico não utilizou os seus bens conforme o desígnio de Deus. O pobre Lázaro é vítima do pecado do rico, que não lhe deu atenção, que não ouviu. Aliás, parece ter sido ignorado por todos. Temos uma descrição muito realista do que são muitas vezes as nossas relações. Somos normalmente indiferentes aos sofrimentos dos outros. A indiferença é verdadeiramente um pecado que pode matar. Nomeando o pobre Lázaro, Jesus nos faz recordar que para Deus cada ser humano é visto como único. Jesus, ele veio compensar o olhar vazio e anônimo do rico. O que se reprova no rico da parábola é isto: não ter tido compaixão e amor para com o pobre que estava à sua porta, a cada dia, morrendo aos poucos, sendo corroído pela fome. Meus queridos irmãos, que Deus então nos abençoe e nos proteja, e que nós possamos, de acordo com o que nós ouvimos no Evangelho, também nos perguntarmos, porque o texto deste domingo nos chama a atenção. Lembremos que o rico, ele tinha 5 irmãos.
Será que nós também não somos um desses 5 irmãos que ficaram em casa? Será que nós também não estamos precisando dessa conversão, dessa mudança de vida, para não irmos para o mesmo lugar? Então pensemos um pouco na nossa vida, neste domingo, que nós somos convidados a celebrarmos juntos, enquanto família, a Eucaristia. Que nós possamos ver o Senhor, ir ao encontro do Senhor, que se faz presente na palavra, que se faz presente também na Eucaristia. Que Deus abençoe a todos, um bom domingo. Lembramos que domingo sem missa, semana sem graça.